Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 6 de janeiro. Veja os destaques de hoje no Segunda Edição. Susto na hora do almoço. Motorista de caminhão perde o controle, sai da pista e destrói casa às margens de uma rodovia. 7 pessoas se preparavam para almoçar quando aconteceu o acidente. 4 ficaram feridas. Mistério e morte na capital. Jovem de 22 anos que estava desaparecido desde a véspera do Réveillon é encontrado. O corpo estava numa cova rasa em um sítio na zona sul da cidade. Justiça com as próprias mãos. Homem investigado por estupro é espancado na Serra. A perícia indicou que a criança de 5 anos foi vítima de abuso. Revoltados, alguns vizinhos do suspeito partiram para a violência. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. E nós começamos o programa de hoje com um caso, uma notícia triste para uma família aqui da capital. A Polícia Civil investiga o caso de um jovem de 22 anos que estava desaparecido desde o dia 30 de dezembro, a véspera do Réveillon, e foi encontrado morto neste fim de semana. O corpo estava em uma cova rasa, em um sítio na zona sul aqui de Porto Alegre. As buscas começaram na noite de sexta-feira, após moradores da região terem visto uma movimentação estranha no local. O sítio onde o corpo foi encontrado na cova fica perto de um ferro velho. Calvin Reigada trabalhava no local, no bairro Restinga, vendendo e comprando sucata. Segundo a família, no dia 30 de dezembro, ele saiu de casa para negociar uma carga e não voltou. O irmão acha que ele foi vítima de uma emboscada. Pela uma inveja, não sei o que aconteceu, armaram uma arma para ele, tem um material para ti, ele veio para procurar o material com dinheiro, levaram o dinheiro dele, a moto dele, ele não merecia isso aí. O ferro velho foi esvaziado porque a família doou boa parte do material. Antes, Calvin era motoboy, mas mudou de profissão em novembro. O guri era bom, diz que ele gostava muito de ostentar. Ele mostrava uma coisa para as pessoas, que olhava ele, o guri é rico, é cheio do dinheiro, mas o guri não era, o guri é trabalhador. A Polícia Civil não quis dar detalhes para não atrapalhar a investigação. O delegado quer saber quem matou e por quê. Nenhuma hipótese está descartada, como, por exemplo, um acerto de contas, uma dívida ou até uma briga. Segundo a Polícia Civil, a possibilidade de ele ter sido torturado antes de morrer está sendo investigada e depende de perícia. Tendo em vista que o corpo já estava em um avançado estado de putrefação e às vezes essas marcas são confundidas com ação de roedores ou algo nesse sentido. O prazo pericial, em torno de 30 dias, acredito que esteja concluído aqui na delegacia. A perícia deve ser determinante para este caso. Agora, indícios de tortura, emboscada, como disse ali um parente dessa vítima, são requintes de crueldade, gente. Requintes de alguém que preparou a morte desse jovem numa data complicada, essa questão de final de ano, Natal, Réveillon. As pessoas ficam mais suscetíveis a acreditar umas nas outras. Muito provavelmente a pessoa ou as pessoas que estão envolvidas nessa morte conheciam esse jovem. Tá aí mais um desafio para a Polícia Civil, para a primeira delegacia de homicídios aqui de Porto Alegre, que, olha, tem uma região enorme para cuidar. É a Zona Leste, é a Zona Sul, realmente algo que chama a atenção. É morte com requintes de crueldade, morte com cova rasa, sinais de que os vestígios foram feitos para que alguém descobrisse realmente o destino do corpo desse jovem, né? E havia trocado de profissão recentemente, como disse ali o tio, um parente dele gostava de ostentar. Isso muitas vezes é algo perigoso nos dias de hoje, especialmente na era das redes sociais. E esse susto, hein? 4 pessoas da mesma família ficaram feridas depois que uma casa foi atingida por um caminhão no final da manhã no Noroeste Gaúcho. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem, não sobrou absolutamente nada da residência de madeira. Só destroços, cacos das tábuas
nenhum móvel de pé. Esse acidente foi na BR-472, na linha Turvo, na altura do município de Três Passos. 7 pessoas da mesma família se preparavam para almoçar. Estavam quase indo para a mesa, pratos já colocados, fogão ainda ali aquecendo os alimentos, quando foram surpreendidos por esse caminhão que saiu de uma curva. Tem uma imagem anterior ali que mostra realmente o trajeto que o motorista acabou fazendo. Ficou tudo completamente destruído. Segundo a Brigada Militar que atendeu essa ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo em um local com várias curvas. É um local bastante sinuoso aí da BR-472. Ainda não se sabe se esse acidente ocorreu por falha mecânica ou humana, em perícia. Mas o condutor, preste atenção, não apresentava sinais de embriaguez. Fez ali o teste do etilômetro, do bafômetro e deu negativo. Os feridos foram encaminhados ao hospital do município e a boa notícia é que todos passam bem. 2 já foram liberados na metade da tarde de hoje e um será transferido para o hospital de Santo Ângelo. Olha o tremendo susto, gente. Tremendo susto e no começo do ano perderam tudo, né? O caminhão ali com... Eu não sei precisar que tipo de carga esse caminhão, mas é um caminhão-tanque, né? Se era alguma carga inflamável, combustível, até mesmo água. Isso aí realmente não se sabe ainda precisar, mas foi um baita susto para essa família lá de Três Passos. Vocês vão lembrar desse caso que eu vou falar agora. A gente volta a falar de um caso de briga entre vizinhos que terminou em morte em Viamão. Continua em liberdade o jovem que matou, praticamente esquartejou, o Felipe Aires Borges, de 20 anos. 3 dias depois do crime, o vizinho se apresentou na delegacia. Confessou tudo que tinha feito, mas acabou sendo liberado. A família pede justiça. Não tem coisa mais difícil para um pai do que ver a casa e não enxergar o filho. Seu Luciano está dividido entre a dor... A dor é insuportável, não tem como medir. Não. E a indignação. Já se passou mais de mês que meu filho foi assassinado e nada foi feito. Felipe Aires Batista Borges, 20 anos, estava na casa da tia, numa festa de aniversário da família, quando foi chamado por um vizinho, conhecido de infância, e agredido com golpes de facão por todo o corpo. A alegação dele foi de que, em meio à briga, ele se defendeu e acabou agredindo letalmente, digamos assim, a vítima. Mas não foi o que nós comprovamos. O crime foi investigado como sendo passional. Ele foi iniciado por homicídio qualificado, né? O inquérito já está no Poder Judiciário, já está com vista ao Ministério Público. Com medo, a mãe da vítima saiu de casa e levou junto a filha. Só não dá para dizer que o perigo mora ao lado, porque o acusado de ser o agressor, que mora nesta casa aqui, desapareceu. O responsável pela morte até se apresentou à polícia 3 dias depois, quando Felipe ainda estava no hospital, e foi liberado porque não havia pedido de prisão. O caso aguarda por decisão da justiça, mas a polícia afirma que sabe onde o suspeito está. É um caso que está correndo em segredo de justiça pela complexidade da situação, mas eu tenho certeza que nos próximos dias vai ter novidade. Um pouco de alento para quem anda tão sofrido. Não vai trazer meu filho de novo, né? Mas pode evitar que outras famílias passem pelo que eu estou passando agora. Com toda certeza, seu Luciano, pai do Felipe. Toda certeza. Olha, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, informou a nossa produção que ainda está em recesso e que não há como ter acesso ao cartório para saber se o mandado de prisão já foi expedido. O mandado de prisão que foi encaminhado ao judiciário no dia 18 de dezembro, de acordo com o delegado Guilherme Calderipe. Conversei pessoalmente com o delegado há poucos dias, ou seja, o recesso começou no dia 20. Do dia 18 ao dia 20 já era para ter alguma resposta. Não se teve. Segredo de justiça no processo, evidentemente, a pedido do advogado do investigado. Já estamos no dia 6 de janeiro e esse caso não tem ainda um desfecho. O inquérito está em aberto. Alegou legítima defesa e deu 40 golpes de facão na vítima. Praticamente esquartejou esse rapaz.
vem falar em legítima defesa, sinceramente, legítima defesa nesse episódio não há justificativa. A família pede justiça, a família pede rapidez nas decisões do judiciário. Se entregou no dia 18 o pedido de prisão temporário preventivo, o delegado ainda não foi muito claro ali no encaminhamento, já era para no máximo no dia 20 ter uma resposta. Estamos no dia 6 de dezembro e nada até agora. Vou repetir, 40 golpes de facão no rapaz. Ficou 3 dias entre a vida e a morte. E no dia que ele morreu, horas antes, o agressor, que confessou tudo, se apresentou na delegacia. Mas como não havia o pedido de prisão na época, foi posto em liberdade. É ou não é para ficar com um sentimento de impunidade no nosso país? Código Penal dos anos 40 ainda, do tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Assim fica difícil da gente acreditar realmente em mudança no nosso país, mas a gente mantém um compromisso. Nós acreditamos e buscamos essa justiça. No centro do estado, 2 pessoas foram mortas dentro de casa. Mais um episódio de insegurança pública. O crime foi cometido, vocês reparem, na frente de uma criança de 3 anos de idade. A motivação ainda é mais um mistério no nosso território. O casal foi encontrado morto dentro de casa na Vila Lorenzi. Márcio Teófilo Campos Fraga, de 43 anos, e Cleoni Xavier Ferreira, de 60 anos, estavam caídos. Ela no chão e ele sobre a cama. Eles estavam juntos há cerca de 10 anos. Nós estávamos lá na minha residência, lá embaixo. Aí, do nada, a gente escutou os estampidos do tiro. Deu acho que uma sequência de 2, 3 vezes de tiro. A neta de Cleoni, de 3 anos, estava na casa no momento do crime. Segundo os familiares, a criança foi pedir socorro a um tio que mora nos fundos. Os vizinhos, então, chamaram a polícia. Conforme a ocorrência policial, no local foram apreendidos 7 estojos de munição, 4 projéteis e 2 celulares. A principal hipótese é execução. Um carro encontrado incendiado na BR-392, logo depois dos assassinatos, pode ter ligação com o crime. O veículo foi roubado no bairro Camobi, em Santa Maria, no mesmo dia. Que Deus ajude, que Deus mostre e dê justiça, só isso. Todo mundo pedindo a mesma coisa, justiça no nosso país. Em instantes, aqui no Segunda Edição, todas as informações sobre um homem que é suspeito de estuprar uma criança de 5 anos na Serra Gaúcha. Indignados, os vizinhos, os moradores, decidiram fazer a justiça com as próprias mãos. Tem ainda flagrante de muita confusão na beira da praia. Olha a imagem. Tudo isso aconteceu nesse final de semana em uma das praias mais movimentadas do nosso litoral. E ainda a previsão completa do tempo para essa semana. Será mais uma semana com as máximas acima dos 30 graus em muitas cidades do estado. A gente volta já já. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso estado. Agora um alerta aos pais e familiares. Todo cuidado é pouco. Uma história de um crime que nos deixa indignados. Em Caxias do Sul, homem é investigado por estupro. A vítima, uma criança de 5 anos. Revoltados com a situação toda, alguns vizinhos desse monstro o agrediram. Partiram para as vias de fato. Veja os detalhes na reportagem do Guilherme Fadanelli. O estupro teria ocorrido na última quinta-feira. No dia seguinte, a criança de 5 anos contou para a mãe o que teria acontecido e disse que o autor do crime foi um vizinho da família. Na mesma hora, a Brigada Militar foi acionada. Os policiais identificaram o homem e o encaminharam para a delegacia. A criança foi levada para fazer exames que confirmaram o abuso sexual. Mesmo com o laudo atestando a violência, o homem foi liberado para voltar para casa, já que o prazo para a prisão em flagrante tinha passado. De acordo com testemunhas, ele até tentou entrar na residência, mas foi impedido por um grupo de pessoas. O homem, então, passou a noite escondido neste matagal,
a 2 quarteirões de casa. Ao tentar voltar para a residência, já na manhã de sábado, um grupo o agrediu com paus, pedras e um facão. Ele foi arrastado por cerca de 500 metros até esta rua. Ele tentou entrar até um pedaço da garagem, pegou o coldre e deixou em cima do carro. Daí depois saiu correndo, depois a população pegou ele lá na rua de baixo e o pau comeu. No asfalto, ainda há marcas de sangue. O homem foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Pompeia, onde permanece internado. Quem teve algum tipo de contato com o suspeito diz que ele tinha atitudes estranhas. Sempre com aquele olhar pro cara assim, desconfiado, abusamento, sabe? Com aquele olhar que o cara sabe que é um cara que se abusa de criança, sabe? Só que a lei do olho por olho, dente por dente, nunca é o melhor caminho. Jamais. Mas isso acontece, infelizmente, porque a nossa sociedade está cansada desse sentimento de impunidade, de leis que não conseguem ser aplicadas, de criminosos que ficam em liberdade. Acabamos de mostrar o caso de Viamão. Agora, esse episódio em Caxias do Sul. Realmente é preciso uma mudança drástica que parte lá do Congresso Nacional. 19 horas e 37 minutos agora em Porto Alegre. Aí, vamos falar da previsão do tempo, um momento muito esperado por todos aqui no segunda edição. 28 graus agora em Porto Alegre. Você está no interior? Está na praia? Então te convido para dar um passeio aqui na nossa cidade. Olha que imagem bonita agora aqui do alto do Morro Santa Teresa em Porto Alegre. Tem algumas nuvens lá ao fundo, a usina do gasômetro já iluminada, a Avenida Beira Rio, alguns carros já no fluxo em direção à zona sul da cidade. O movimento ainda é tímido para essa época do ano, a cidade não está naquele ritmo acelerado do dia a dia, porque muita gente está em férias, ainda está curtindo uma temporada nesse verão, que está um verão bastante quente aqui no nosso estado. Falar em verão, vamos para a praia? Vamos para Tramandaí, está aqui agora, nesse outro plasma aqui, imagem ao vivo agora, 27 graus lá em Tramandaí, plataforma de Tramandaí, pouca gente na beira da praia esse horário, né? Alguns quiosques já fechados, mas 27 graus nesse momento lá em Tramandaí. Jornalismo ao vivo sempre tem prioridade aqui no segunda edição, então vamos para a rua. Vamos falar com a Vanessa Felipe, que está na orla do Guaíba, e vai falar para a gente da previsão do tempo, todos os detalhes e de uma questão preocupante, que é a fumaça que vem lá do outro lado do mundo, Vanessa, da Austrália. Que história é essa da fumaça chegar aqui no território gaúcho? Boa noite. Oi, Chamali, boa noite para ti, boa noite a todos. Pois é, que a Austrália está passando aí por um período de muitos incêndios e de muitas queimadas. E o que acontece? Essa fumaça acaba sendo trazida pela atmosfera por uma corrente muito forte de vento. Um vento com 300 quilômetros por hora de velocidade. Nossa. Tão forte que é chamado de jato. Pois é, chamado de jato. E esse jato fica lá em cima, fica a 10 quilômetros de altura aqui da superfície. É mais ou menos a mesma lógica, Chamali, daquela vez em que a gente teve as cinzas vulcânicas também sendo transportadas pela atmosfera. É que essa corrente vem trazendo literalmente tudo o que encontra pelo caminho, especialmente quando não tem chuva, que é o caso agora, porque quando tem chuva, a chuva limpa um pouco a atmosfera. Mas a fumaça que chega até aqui não tem nada a ver com a fumaça lá da Austrália. Aliás, a olho nu a gente nem vai conseguir ver a fumaça. A única diferença é que o pôr do sol, tanto na quarta quanto na quinta-feira, vai ficar ainda mais bonito, vai ficar mais brilhoso e mais alaranjado por causa desse efeito. Mas em termos de problemas para a saúde, os médicos estão dizendo que a chance é bem pouco provável, porque a fumaça já chega muito diluída. Bom, Chamali, como você disse, eu estou sim aqui na orla do Guaíba. Dei uma olhadinha no meu celular, aqui tá fazendo um pouquinho mais de calor, 30 graus, talvez porque tenha, pega o sol o dia todo.
O vento tá agradável e por isso, como a gente mostra agora, ainda tem bastante gente por aqui caminhando, fazendo exercício ou simplesmente curtindo o visual, que sempre é muito bonito. Bom, e hoje foi mais uma segunda-feira de bastante calor aqui no estado. A temperatura mais alta, como nós vemos aí no mapa, ficou em São Leopoldo, que registrou 39,2 graus. A capital ficou com 37 graus, sempre lembrando que a sensação térmica é um pouco mais alta. E para amanhã, a gente segue com o predomínio do sol em todo o estado, mas com as temperaturas máximas um pouco mais amenas e uma previsãozinha de chuva aí, porque tá vindo uma frente fria pelo mar. Tá certo. Contigo aí no estúdio, Tá Chemali. certo. Obrigado, Vanessa. Bom trabalho para toda a equipe aí na orla da usina do gasômetro. Agora, gente, esse plasma aqui, ó, esse plasma tem flagrante de briga, de coisa feia, de mau exemplo no litoral norte. 2 vídeos de confusões em diferentes horários. Tudo aconteceu em Capão da Canoa. Uma delas aconteceu na tarde de sábado. O homem aparece aí fugindo de outros 3 que usam camisetas azuis. E essa aí é da madrugada, do mesmo dia, pancadaria generalizada na beira da praia de Capão da Canoa. Espero que as autoridades peguem esses exemplos aí para ficarem atentos para que outras situações não ocorram novamente numa das praias mais charmosas do nosso litoral. O SBT Rio Grande, segunda edição, volta amanhã. Tchau, tchau.